O Coritiba não perdeu tempo e se movimentou nos bastidores do mercado da bola para qualificar o seu elenco de trabalho do técnico Guto Ferreira. Depois de perder o argelino Zimani, o Coxa tratou-se de contratar outro centroavante, com a experiência de ter defendido uma seleção ao longo da carreira. Após a longa passagem pelo Kawasaki Frontale do Japão, Leandro Damião foi anunciado como novo camisa 9 do Coritiba. O contrato tem duração até o final da Série B do Brasileirão. O centroavante de 34 anos já iniciou atividades no CT da Graciosa, mas ainda não tem uma previsão de estreia. O clube trabalha com paciência, visto que o jogador não entra em campo desde o dia 9 de dezembro. Após a contratação de Damião, o centroavante está de saída do Coritiba. Trata-se de Edu, que tinha contrato até o fim de 2024 e está se transferindo para o Cerro Porteño do Paraguai. A informação é do site Globo Esporte. Em 2023, o Coxa pagou 600 mil para adquirir os direitos econômicos do jogador. Com a venda ao time paraguaio, que irá disputar a Libertadores, o clube recupera o investimento e ainda mantém um percentual de transação futura. Atualmente com 30 anos, Edu, que disputou apenas 14 partidas e marcou 2 gols pelo Coritiba, perdeu espaço com a contratação de Damião, assim como a ascensão dos jovens Brandão e Ebert. No Cerro Porteño, que está classificado para a fase de grupos da Libertadores, o atacante irá atuar ao lado do zagueiro Eduardo Brock, que foi seu companheiro no Cruzeiro. A equipe também conta com o goleiro brasileiro Jean, em São Paulo e Atlético Goianiense. Mas não é só no Coxa que tem craque saindo. No seu rival Atlético Paranaense tem craque que também pode estar de saída. O atacante Pablo, de 31 anos, retornou ao Atlético Paranaense em 2022, visando recuperar o seu bom futebol, tendo em vista sua péssima passagem pelo São Paulo. De lá para cá, embora de fato não viva seu auge, o centroavante vem se provando peça importante no time do Furacão, inclusive iniciou este ano como titular. Antes da chegada de Mastriani, coube ao atleta lidar com a tarefa de substituir Vitor Roque, vendido ao Barcelona, ainda no meio do ano passado. Inclusive, apesar de ter um estilo de jogo completamente diferente do jovem atacante, Pablo deu conta do recado. Iniciou o ano de 2024 com 3 gols marcados em 7 partidas disputadas. Inclusive, justamente em virtude deste bom desempenho, o atacante, segundo a apuração do portal Threads, especializado em notícias do Furacão, recebeu uma oferta de outro clube. A fonte afirma que o Vitória, que acaba de retornar à elite do futebol brasileiro, apresentou uma proposta formal para contar com o futebol do artilheiro. Contudo, tanto o Atlético quanto o próprio atleta acabaram por recusar a investida, deixando o time de Brandão sem o seu plano A para o ataque. Agora a tendência é que o time nordestino busque uma terceira opção, já que Leandro Damião, que também estava em pauta, fechou com o Coritiba. Já que estamos falando de atacante goleador, o craque Yuri Alberto pode receber uma grande proposta para deixar o Corinthians. Yuri Alberto despertou o interesse de uma grande potência no futebol. Considerado um dos atacantes mais promissores do futebol brasileiro, o jogador tenta retomar a boa fase no Corinthians. No último jogo, inclusive, o centroavante fez o gol que sacramentou a vitória do Timão sobre a Portuguesa pelo placar de 2-0. O outro gol foi marcado pelo meio-campista Maicon. Yuri Alberto não vive a melhor de suas fases, mas agora a expectativa da Fiel é de que o jogador volte a ser aquele de antes, sob o comando do português Antônio Oliveira. Porém, ainda assim, o centroavante segue sendo muito bem avaliado no mercado da bola. O atleta, que já foi alvo do Wolves da Inglaterra na última janela, entrou na mira de mais um importante clube. Isso porque, de acordo com o portal Más Fissagens, Yuri Alberto é alvo do Milan para a próxima temporada do futebol europeu. O clube, inclusive, pode fazer uma oferta concreta muito em breve. Apesar da má fase vivida, o perfil de Yuri Alberto agrada a muitos dos outros clubes do futebol europeu. Ele, que além de Milan e Wolverhampton, já apareceu ligado também ao Sevilha, recentemente. Yuri está com 22 anos e soma 98 jogos com as cores do Corinthians, tendo participado de 37 gols. Foram 28 tentos assinalados, além de passes para outros nomes. Apesar de ainda ser bastante jovem e avançado, já carrega uma boa experiência no futebol. Além de Corinthians, atuou por equipes como Zenit, Internacional e Santos. Mas não para por aí. Tem outro atleta que pode deixar o Corinthians. Se trata de uma grande promessa que vem sendo visada no futebol europeu. Trata-se ainda do jovem atacante Wesley, que passou a integrar o elenco profissional oficialmente no ano passado. Desde então, vem ganhando espaço no elenco. O jogador, de apenas 18 anos, acumula 41 jogos pelo time alvinegro, com um gol e uma assistência distribuída neste período. Além de, é claro, de diversas jogadas de tirar o fôlego. Justamente devido à sua habilidade, o atleta despertou a atenção de Jorge Jesus, que solicitou sua contratação para o Al Hilal em janeiro. O clube saudita, segundo o perfil Tilmanismo, fez uma proposta de 6 milhões de euros pelo atleta, o qual foi recusado pelo Corinthians a pedido de Mano Menezes na época. Depois disso, não houve mais proposta, mas a diretoria do Corinthians viu o atleta com grandes expectativas de uma venda de maior valor no futuro. Mas calma, torcedor corintiano, se pode sair um grande craque como Yuri Alberto,
também tem especulação da vinda de um grande jogador. Após vencer a Portuguesa, o Corinthians almeja dar a volta por cima nesse início de temporada e busca embalar uma sequência de vitórias. Para isso, o time entende que precisa reforçar o seu elenco e tem se movimentado para fechar 3 reforços antes do dia 16 de fevereiro. O principal deles é o meio-atacante Igor Coronado, que rescindiu com o Al-Ittihad, segundo o UOL, tem acordo verbal com o Timão. Os outros 2 nomes são do futebol brasileiro, sendo o lateral Mateuzinho do Flamengo e o atacante Pedro Henrique do Internacional. No entanto, outro nome vem sendo avaliado nos bastidores. Segundo a apuração do portal Timonismo, o volante Jorman Campuzano, do Boca Juniors, está sendo avaliado pelo Corinthians. A fonte afirma que após decidir atuar no futebol brasileiro, o meio-campista pediu aos seus representantes para ser fornecido a algum time do país, entre eles o Timão. Não obstante, a tendência é que o negócio só avance em caso do aval do Corinthians. Além disso, a posição não é considerada uma prioridade, o que faz com que o negócio esteja condicionado a valores pedidos. Campuzano está com 27 anos de idade e vem perdendo espaço no time do Boca nas últimas temporadas, chegando a ser emprestado para o Giresunspor da Turquia. E o Flamengo continua a todo vapor no mercado da bola, e as especulações são de 2 craques de alto nível. Michael, nome bastante conhecido no cenário do futebol brasileiro, atualmente o jogador defende as cores do poderoso Al Hilal da Arábia Saudita. Na atual temporada, sob o comando do técnico Jorge Jesus, o ex-jogador do Flamengo e Goiás soma 31 jogos disputados com 6 gols marcados e outras 5 assistências fornecidas. Michael atua pelo time saudita desde 2022, quando foi vendido pelo Flamengo. Na ocasião, o velocista havia acabado de ser um dos principais destaques do Brasileirão anterior. Campeão brasileiro com as cores do próprio Flamengo, o jogador é especulado no Brasil a cada janela de transferência. Agora, uma nova oportunidade pode estar surgindo, né? O jornalista Fabrício Lopes repercute que o Flamengo segue a todo vapor na busca por um novo ponta. Uma contratação para o setor é um desejo especial do técnico Tite. O principal alvo para a posição é TT. Entretanto, o clube turco vem pedindo um alto valor para a liberação, o que pode fazer com que o rubro-negro olhe para outros alvos. Desta forma, o nome que surgiu como sugestão foi justamente de Michael. No entanto, ainda seria necessário uma avaliação para ver se seu perfil se encaixa com o que Tite deseja. Até o momento, não há nada de concreto acontecendo. Na atual janela de transferência, o Flamengo já anunciou as contratações dos uruguaios De La Cruz e Matias Vina. Outro craque especulado é Oscar, que pode voltar ao futebol brasileiro muito em breve. Atualmente, o jogador segue defendendo as cores do Shanghai Port, sendo um dos principais nomes do futebol da China. Na atual temporada, o meia de 32 anos soma 33 jogos disputados, com 8 gols marcados e outras 12 assistências fornecidas. Ou seja, são 20 participações diretas em gol. Oscar atua com as cores da equipe chinesa desde a temporada de 2017. Entretanto, agora o meia entende que chegou a hora de respirar novos ares e já tem data para deixar a China. Vale lembrar ainda que o meia é um sonho antigo do Flamengo e chegou a se acertar com o rubro-negro em 2022. Entretanto, o Xangai acabou brecando as negociações. Agora, o jornalista Rafael Reis revela que Oscar está decidido a deixar a China ao fim do seu vínculo, novembro de 2024, e que o futebol brasileiro é uma das opções consideradas. Poderia permanecer por aqui até encerrar a carreira, né? Além disso, o meia está disposto a aceitar um salário compatível com seu atual momento nessa nova equipe. Atualmente, os vencimentos de Oscar são comparáveis aos de nomes como De Bruyne e Haaland, acredita? Em um passado recente, além do Flamengo, o jogador também foi bastante ligado ao Internacional, clube pelo qual se destacou antes de ser contratado pelo Chelsea. Na carreira, além das equipes já citadas, o jogador também atuou com as cores do São Paulo. Oscar também foi um dos 23 escolhidos por Felipão para a disputa da Copa do Mundo de 2014. Falando em craque, o Palmeiras pode pagar valor milionário por estrela do River Plate, já que o clima não está muito bom no clube, né? O Palmeiras de Abel Ferreira vem sendo bastante criticado pelos torcedores nesse início de temporada no futebol brasileiro. Ontem a equipe voltou a tropeçar pelo Paulistão, depois de um primeiro tempo sem gols. O Flaco Lopes abriu o placar nos primeiros instantes da segunda etapa. Entretanto, já no finalzinho, Lohan deixou tudo igual para o Santo André. Além disso, a equipe também já havia perdido a Supercopa do Brasil para o rival São Paulo. Mas enquanto isso, a diretoria segue trabalhando na busca por reforços. Até o momento, 4 nomes foram anunciados de maneira oficial, sendo o Lázaro o mais recente deles. Entretanto, nos próximos dias, outra novidade pode pintar na academia. Isso porque, de acordo com o portal El Crack Deportivo da Argentina, o Palmeiras está interessado na contratação de Leandro González Pires, zagueiro do River Plate.
O jogador atua com as cores do time argentino desde o início de 2022, tendo custado cerca de 2 milhões de dólares no total. Na atual cotação, são quase 10 milhões de reais. Hoje, com 31 anos de idade, o zagueiro, na carreira, também soma passagens por Inter Miami, Clube Tijuana, Atlanta United, Estudiantes, Tigre, Arsenal Sarandi e Gente. González Pires também jogou diversos torneios pelas seleções de base da Argentina, mas nunca chegou a se consolidar na principal. Soma 4 jogos pelo River Plate de 2024. Já o seu rival São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Rei, vem encontrando dificuldades para manter o seu elenco para essa temporada. Com apenas 2 meses de 2024, o Tricolor já perdeu 2 grandes nomes do seu elenco, sendo o primeiro deles o técnico Dorival Júnior, que assumiu a seleção brasileira. Outro que também está de saída é o colombiano James Rodrigues, que solicitou a rescisão de seu contrato e foi atendido pela diretoria do Tricolor. Não obstante, as saídas do elenco não devem parar por aí, com mais um jogador estando preparando o terreno para encerrar sua passagem pelo clube do Morumbi. Trata-se do lateral esquerdo Wellington, de 22 anos, que não renovou seu vínculo com a equipe paulista e ficará livre para assinar um pré-contrato no meio do ano. Inclusive, segundo a apuração do jornalista Wagner Martins, do QG do Inter, o atleta está acertando com o gigante colorado. Fonte ainda afirma que o defensor assinará um contrato de 4 anos com o Inter, permanecendo no time do Beira-Rio até o ano de 2028. Neste início de temporada, o Wellington vem sendo bastante utilizado por Caprini e disputou 7 partidas, substituindo Caio Paulista como titular na lateral. E o time do Santos também pode ter sérios problemas nas laterais. Isso porque a jornalista Nadila Luz revelou que o Grêmio está em negociação pela contratação do lateral esquerdo Felipe Jonathan, que vem se destacando no Santos desde o início de 2024. Outra fonte de notícia, Alex Bage, ainda revela que o jogador está disposto a se transferir para o clube gaúcho, visto que terá a oportunidade de novamente disputar a Copa Libertadores. Desta forma, o maior desafio será convencer o Santos a fazer negócio. Vale ressaltar ainda que somente nessa janela o tricolor já fechou com 2 nomes do Peixe, Soteldo e Dodge. Felipe Jonathan está com 25 anos de idade e atua com as cores do Santos desde 2019. Revelado pelo Ceará, o defensor soma 2 assistências nas 5 partidas que jogou nessa temporada. Fique de olho no mercado da bola aqui no canal Bevine Esportes, e para que você não perca nenhuma contratação bombástica no futebol, já se inscreve no canal e ativa o sino. E não esquece de deixar aquele like para fortalecer.